Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Logística Fora da Caixa e é com imenso prazer que hoje eu converso com o Eduardo Wink. O Eduardo Wink hoje ele é gerente de logística da Moinhos Globo Alimentos e a gente vai bater um papo aqui sobre a trajetória dele. Ele vai contar algumas histórias bacanas aqui dessa construção que foi a carreira dele e a gente pretende aprender muito com tudo que ele vai falar. E assim como todos nós temos oportunidades de corrigir algumas falhas no caminho, né? Também temos a oportunidade de um simples estralar de dedo encontrar o verdadeiro sentido daquilo que a gente está buscando como carreira, como ser humano. Boa noite, Wink, né? Obviamente as Boa pessoas noite, vão Helder. assistir isso a qualquer horário do dia, mas a gente está fazendo essa gravação agora numa noite. Como já é de praxe, vai se tornar de praxe para todas as entrevistas. Quem é o Eduardo Wink? Fala um pouquinho para a gente do profissional aí, o Eduardo Wink. A gente que se conhece da JBS, né, na Seara, trabalhamos juntos em 2015, um curto Isso, período, mas demos boas risadas lá na Anhanguera, né, Wink? isso mesmo. Seja Boa bem-vindo. noite. Obrigado, Helder. Boa noite a todos e muito obrigado aí pelo convite. É uma honra poder participar e também trazer aí para esse público que temos aí hoje vindo aí no ramo da logística, na área da logística, para aprimorar os seus conhecimentos e até as vivências que a gente teve de experiência aí no nosso mundo aí que foi entre empresas, fusões e trabalhos aí árduos aí para fazer acontecer, né? O Eduardo Exato. Vinck vem aí natural de Tangará, Santa Catarina. Eu venho aí de uma longa data aí trabalhando nas empresas Perdigão. O Eduardo, ele é casado, tem uma filha de 4 anos, sou formado em gestão e comunicação empresarial, especialista em logística, fiz um MBA lá pós aí a faculdade. Busquei alguns cursos profissionalizantes na área também na época, e a maioria do tempo mesmo, a vivência da logística foi na prática, vivenciando, buscando alternativas e indo de atrás aí de conhecimentos aí para colocar a logística aí em funcionamento nos setores e nas cidades, nos CDs que a gente passou. Legal, Wink. Até para a gente ilustrar um pouquinho do cenário, né, dos profissionais, quais as cidades que você já morou? Vai, Alder, agora tem tempo para falar tudo? Não, não pode fazer um resumo aí das principais, né? Porque dentro da É, trajetória quando a próxima pergunta ela tem a ver com a tua hierarquia, né? A tua construção hierárquica, aham, para que isso aconteça, muitas das vezes você precisa se mudar muito, né? E faz parte é, aí do profissional de logística. é a busca constante, né? E é onde as oportunidades começaram a surgir. Inicialmente, eu comecei na Perdigão lá como auxiliar de produção, lá em Videira, Santa Catarina, na fábrica. E ao longo do tempo surgiram oportunidades lá como gestor de estoque, depois auxiliar de administrativo de custos, e de repente apareceu uma oportunidade em Videira, lá no armazém novo que estava sendo construído, para trabalhar aí com o nosso ilustríssimo Ivo Mingues, lá, que era o nosso gestor lá na época. Então, dali foi o começo de tudo, porque eu entrei no armazém como fatorista, e de fatorista, em 1 ano e meio, eu já me tornei aí o técnico que seria o responsável pela operação noturna. E a partir disso, foi Videira, aí eu fui morar para Campinas. De Campinas, eu consegui ir trabalhar em outras localidades, que nem Taubaté, Bauru. Aí depois eu voltei para trabalhar, saí da BRF com a fusão, fui trabalhar em Budas Artes, saí da Perdigão em si, fui para a BRF com a fusão, fui trabalhar em Budas Artes, O lá no CD CD de novo, Embu. onde tem isso, no CD onde que tem o transelevador lá. Após Aproveitando, isso,
aproveitando a questão das cidades, né, então já vamos para a estrutura hierárquica aí do teu crescimento, né? Vamos falar aí as cidades, as empresas e as funções que tu exerceu aí nessa É. construção. Então, eu comecei como auxiliar de faturamento, como eu te contei, e indo para Campinas eu já fui promovido a supervisor de armazém noturno. Comecei a lá trabalhar em Campinas, nessa gestão aí do armazém lá, em questão do inbound e outbound, gestão de estoque. E depois, com a mudança aí do CD de Campinas, abriu o CD em Budas Artes e acabei indo participar lá dessa mudança aí dos embarques que eram de Campinas, começou a migrar lá para Embu das Artes no CD novo. E lá eu já fui como supervisor de logística também, né? Houve aí uma mudança aí de perfil no quadro, né? Do meu quadro, da minha função, mas era justamente trabalhar no armazém para fazer os embarques aí das grandes contas da área de bovinos. Ali, então, houve a fusão aí da Perdigão com a Sadia, algumas mudanças. Em 2012, acabei saindo, depois de praticamente quase 12 anos aí de empresa, e acabei saindo aí da companhia e indo para Seara Alimentos, que ainda era administrada pelo Grupo Marfrig, lá em Curitiba, na rodovia 277, antigamente lá naquele CD que já era de longa data aí da Perdigão. Em São José E dos lá eu fui Pinhais, né? como era em São José É, dos que era São Pinhais, José, né? isso, São José dos Pinhais na 277, quase próximo ao pedágio lá. Sim. E lá eu fui como coordenador aí do CD e foi a primeira vez que eu assumi um CD como responsável do CD mesmo, com toda a gestão administrativa, operacional das pessoas e respondia aí para uma gerência mais regional. Foi um desafio enorme, né? Que foi a primeira vez que eu assumi que eu tinha que responder para uma cúpula maior aí. E ali foi um divisor de águas, que é onde eu disse, agora é o meu momento de trazer o que eu aprendi operacionalmente e levar para o administrativo. Aí eu interinamente assumi a questão de Minas Gerais, lá em Contagem, no CD que tinha lá na época, aonde a gente foi para lá reestruturar também e colocar um coordenador novo lá em Minas Gerais, em Contagem, que inclusive na época foi o Eric Ferreira lá, que estava em Uberlândia, a gente conseguiu levar ele para lá. Ele está na É, Marfrig hoje, né? hoje, não, hoje ele estava na Marfrig, aí ele foi para Copacol e depois, hoje ele está na JBS lá em Bauru. Ah, então, Entende? a última vez que eu vi alguma coisa dele É, estava na Marfrig. Ah, teve não, uma. minto. Eu vi uma foto sua uma vez numa unidade, alguma coisa na Copacol que ele estava junto. Me lembrei aqui. Ele saiu ano passado e teve uma proposta legal lá e foi para lá. Sim, Então, a gente fui para Minas, 3, 4 meses lá, quase que se eu não tivesse achado alguém para ir lá, ou tivesse acordado com ele que, por exemplo, para ele sair de Uberlândia e ir lá, daqui a pouco eles iam fazer uma proposta para ir lá. Não sei se era isso na época, né? sim. E acabei voltando para Curitiba e de Curitiba acabei sendo, vai lá para o projeto do INS lá em São Paulo, que daí nesse meio WMS, de né? 2013 a 2014 teve a fusão da Marfrig com a JBS absorveu e acabamos indo para lá. Então ali daí eu passei a Anguera no projeto, daí fomos para Pernambuco, Nova Santa Rita, e nesse início do projeto, como começou uma outra metodologia, em 2015 eu acabei saindo da JBS como coordenador ali de logística e fiquei aí esses 9 meses, acabei abrindo uma empresa e fazendo aí um trabalho aí de churrasco a domicílio, fazia um trabalho aí de gestão aí de carnes que eu vendia na época aí, e justamente da JBS, aí tinha um processo de uma empresa que fazia uns molhos para mim aqui para levar para esses churrascos e tal, e eu fiquei 9 meses fazendo isso. E em Virou 2016, empreendedor, então, aí num período. fiquei aí um ano e meio praticamente, porque
nove meses mais forte, porque eu acabei saindo da JBS. Era um hobby, na verdade, para mim, eu gostava muito. Conheci muitas pessoas que faziam isso, inclusive fiz alguns churrascos aí para alguns médicos aí da Unimed em Campinas, ali em Dayatuba. Eram pessoas que sabiam de carnes, então você tinha que levar carnes muito boas, carnes de propriedade, como a JBS tinha uma gama enorme aí de SKUs nesse nível, a gente acabou fazendo assim um bom trabalho lá na época. Mas depois veio a questão. Você sabe que tem não sei se você chegou a conhecer o Wagner, que trabalhava em São Paulo, acho que hoje ele está aqui em Itajaí, ele faz Uhum. churrasco aí para Fernando de Sorocaba, né? Pois é, Profissionalizou, que o churrasco dele é é, bom. isso aí, cara, é uma coisa, se você faz bem feita, quem não gosta de um churrasco bem preparado, né? Sim. Então, foi uma época brilhante que daí Mas tu me não é ensinou, gaúcho, tu não é gaúcho, né? como é que Eu tu. sou, Pois é, mas o catarinense ele tem um fiozinho, né, cara? Ele gosta de carne, gosta de churrasco, gosta do ambiente fraterno ali, de confraternizar com as Sim, sim. pessoas. Então, como quase todos os estados têm isso, mas o churrasco lá do sul é diferente do mais para cima aí, né? São Sim, Paulo sim. e outros E estados, aí, né? tu ficou fazendo o churrasco até quando aí? Eu fiquei até início de 2016, que é onde teve as altas aí do dólar e eu não conseguia mais comprar e ser competitivo nessa gama dentro aqui onde eu estava atuando, porque a carne começou a ficar muito cara, essa importada, e algumas que eu comprava já não vinham mais. Estava Sim, vindo muito poucas. Eu comprava da Marfrig e também comprava da JBS na época, que tinha, por exemplo, tinha uma picanha, cara, assim, ó, a Teis. É uma picanha australiana, um espetáculo. E aquela ali todo mundo pedia. E começou a faltar. E eu não, o pessoal pedia, eu tinha que levar uma picanha diferente, daí ninguém queria. E eu já não consegui mais delinear aí nesse tempo, e disse, não, eu vou voltar para o CLT, e em 2016, em fevereiro, a Copacol me chamou para trabalhar em Curitiba novamente, acabei voltando para Curitiba, assumiu o CD de lá, que na época era um dos CDs mais fortes que a Copacabana tinha de distribuição. E foi também um projeto de sucesso lá, onde estava passando por uma reformulação, de reestruturação do CD, pessoas, processos, e a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá na época, e daí eu levei esse trabalho para Bebedouro, de Bebedouro a gente abriu o CD de Jandira lá na época, aí eu acabei saindo, eu acabei morando em Curitiba novamente, fui para Bebedouro, morei um ano e pouquinho, e daí fui para Descalvado, numa fábrica de ração para cachorro, que é a antiga Neóvia, que é uma francesa, acabou sendo vendida para a ADM. E nessa reestruturação com a ADM, isso de 2017 para 2018, eu fiquei esses 9 meses lá e novamente na reestruturação eu tive que tomar algumas decisões, mesmo com pouco tempo de empresa. A empresa tomou umas decisões, eu tomei outras, coloquei meu currículo novamente para o mercado e saí de Descalvado, São Paulo, e fui trabalhar na Copacol novamente em Mato Grosso do Sul, na capital, em Campo Grande. Então, morando em Campo Grande, fiquei 3 anos lá. Foi aonde eu formei família, onde eu tive minha filha, e a Copacol criando alguns CDs aí novamente, e abrindo mais mercado, me chamou aí para proceder em 2021 aqui em Londrina, que é entre Londrina e Cambé. Pertence para Cambé, mas aqui é atravessar o asfalto, a rodovia você está em Londrina, né? É sim. tudo pertinho, é que nem Joaçaba e Erval do Oeste, para quem conhece lá do sul, né? A gente toma, já sabe, Erval do Oeste de Eu ouço referência. falar muito de Erval Velho, o Erval do Oeste, É, não. Erval Velho é mais pro outro lado ali, É, mas a gente toma como referência aí, a gente que é aí dessa região. E daí eu fiz um trabalho aqui no CD, a gente reestruturou também, colocou uma equipe um pouco mais organizada, deixou o CD rodando, e eu estava cuidando, voltando para Copacabana, voltei a cuidar de bebedouro junto com aqui o CD de Cambé. Então eram dois CDs na minha alçada. E aquilo eu trabalhando, fazendo um trabalho de mentoria, porque depois dessa mudança que teve no JBS, eu saí e montei a empresa, eu também tive que me reestruturar novamente para ver onde eu estava errando, o que estava acontecendo para mim buscar os meus objetivos. E nisso eu fiz uns trabalhos de mentoria para gestor mesmo executivo,
e nisso apareceu uma oportunidade em 2021 nessa empresa atual que é a Moinho Globo Alimentos. E eu fui fazer esse recrutamento com uma headhunter aqui da cidade, de Londrina. Fui assim com o coração muito tranquilo, porque eu estava assim num momento gracioso na Copacol. É uma empresa muito forte também. O meu legado com eles estava muito legal. Eles abrindo portas também para a gente, mas a forma que eu estava traçando também ali já eu estava um pouco estagnado, vamos dizer. Ali tu estava E como? Tu estava como como coordenador ou supervisor? ali era supervisor de logística dos Supervisor. Então, é, tu saiu de coordenador, abriu um negócio, desistiu do negócio e isso, voltou para o mercado como um supervisor, uma condição isso, um pouco inferior à que você estava antes. isso. Eu Então, você desci meio que 2 degraus. precisou descer 2 degraus ali para dar um impulso aí para a gestão, para a gerência. E, e isso mesmo, Helder, porque assim isso serve para o nosso público hoje, assim que não tá, como diz lá no sul, não tá morto quem peleia, né? Sim, Você tem que encontrar a tua essência, você tem que encontrar, ó, aonde eu estou errando. Mas qual que é o meu objetivo? Se você não tiver objetivos, não adianta nem querer encontrar onde está errando, porque você não vai encontrar. Então, aquele soco no estômago, quando você vai de atrás que alguém que te fala as verdades, que você precisa daquela mentoria para ajudar, você renova os teus conceitos. E é onde o mindset começou a mudar. Então, eu desci 2 degraus, busquei mais know-how, fui de atrás dos meus objetivos, fiz a mentoria e, naturalmente, as coisas começaram a acontecer sem aquela pressão de ser ou estar ou fazer. que legal. E a Munho Globo apareceu, assim, no meu momento, assim, o mais correto possível. Eu estava pronto para ir assumir algo. Até então, a gente brinca em casa, Eduardo, 43 anos, você tem uma filha para cuidar. Você está indo lá, guerra na Ucrânia, o trigo vai encarecer, os caras vão te mandar embora. Assim, mas fica aquela coisa do tradicionalismo, de cuidado e tal. Mas eu, como muito certo de mim, diz assim, não é a idade, não é o tempo, é como você está preparado. Sim. E eu fiz a entrevista, negociamos a proposta, dei o meu aviso prévio na Copacol em maio de 2021 e até o momento eu estou aí nessa empresa como hoje não é o cargo que está me dizendo assim, é o cargo aqui que está me elevando, e sim o desafio que eles tinham para mim como proposta de assim, eu preciso disso, você sabe fazer? Eu falei assim, isso eu sei, aquilo eu não sei, mas nós vamos atrás para fazer, que é um próximo passo. E isso, cara, me deu mais vontade ainda de buscar o conhecimento, de aprender, de trazer alternativas para a empresa. Eu agora, inclusive em maio, agora eu fechei um ano lá já com eles. Então eu morei de Londrina, Cambé, e agora eu estou morando ainda em Cambé, que eu trabalho em Sertanópolis, que é uma cidade próxima aqui da região metropolitana de Londrina. E hoje a gente tem, a nível nacional, 3 CDs e alguns pontos de transbordo em todo o país, onde a gente faz um trabalho itinerante e um trabalho aí via transbordo, via operador logístico, Que legal. né? Um pouco que a gente conversou, né, até na prévia, me chama a atenção dois pontos aí na tua carreira. Um, você já deu um detalhe, né, que é essa ideia do impulso, de tu voltar a uma casa, duas casas, se preparar, reconhecer que precisa mudar para ter o impulso de alcançar um objetivo traçado. Tem que ter claro, de fato, o objetivo, né? Mas Isso aí. aí, de forma técnica mesmo, é interessante que tu trabalhou em carnes, embutidos, peixe, frango, depois ração e agora farinha, né? O que você tem a dizer para, né, para o nosso público dessas diferenças de operação? Porque tecnicamente, a gente está falando de uma espinha dorsal, todos precisam produzir e entregar com baixo custo, ocupação, etc. Alguns indicadores comuns de todos os tipos de operação, mas a Uhum. gente está falando de alimento perecível, refrigerado, e a gente está falando de alimento seco. Qual que, na tua visão aí, as principais diferenças, vantagens e desvantagens desses tipos de vivência que você teve? Helder, é assim,
a gente escuta muita gente falar assim que logística você faz em qualquer lugar, que é tudo a mesma coisa. E olhando pelo que eu vivenciei, desde o frigorificado, olhando uma diferença, o que que é boi, frango, bovino, frango e peixe. O peixe tem uma particularidade enorme. A cadeia de frio do peixe, ela se equipara ou até mais frágil do que você fazer a logística do sorvete. Precisa estar no cliente, porque ele, se amolecer ou tiver algum problema na cadeia, chega lá com odor, com problema. Já o É, frango não tem tanto o peixe essa. é um pouco pior, eu acho, né? Porque o peixe, É, naturalmente, ele já tem um certo odor, né? Perdeu isso. temperatura, deve ser muito pior. E você tem que ter essa sinergia na carga com frango, peixe e derivados, e pratos prontos, e tudo E que eram vem aí. Não entregas é mistas? isso, era o portfólio era tudo junto. Então, você tinha que fazer um trabalho de embarque muito bem regrado para você não ter problema com alguns clientes, inclusive clientes que eram nosso próprio fornecedor para fabricar, por exemplo, produtos para o nosso portfólio. Que nem a gente vendia para uma empresa em Bauru, a qual fazia os pratos prontos e tinha que mandar o peixe para eles. Se tivesse em má condições, o nosso próprio produto, ou que era um outro SKU, ia ficar ruim. Então, frango e peixe tinha sua particularidade. Aí eu pego a época na Brasa, na Perdigão, que a gente tinha que ter todo um cuidado com o produto resfriado de bovino e o congelado. Aí eu vou para a Copacol, onde ela tinha a maioria dos SKUs, que era o frango, era a sobrecoxa desossada com pele, mas eu tinha o congelado e tinha o resfriado. E o resfriado é aquele que chega com 7 ou 8 dias de validade no cliente e ele é para ser consumido em 2, 3 dias. Sim. Porque a dona de casa, ela queria o frango lá prontinho só para chegar e fritar ou assar. E isso é assim, a empresa olhando o mercado e onde está a necessidade. Só que como é que se faz essa distribuição aí? Ela é complexa, porque a quebra, a perda de líquido, ou a perda do sangue, assim, que é o líquido em si, era assim, forte, era controlado, né? Mas existia alguns momentos, porque você sai com uma média de entrega por caminhão bastante grande. Já indo para a carga seca, se pegava o problema do calor. Porque hoje a farinha ou ração, se você elevar ir por temperaturas, que às vezes se carregam mais caminhões graneleiros do que fechados, baús, né? Existe o problema das revoadas, dos bichos, dos carunchos e tal. Então, o frio para mim era um problema antes, agora para mim é o calor é o problema. E eu tenho que fazer esse trabalho. O shelf life, por exemplo, da farinha é muito maior que o do frango e do peixe. Só que acontece, se você vacilar numa temperatura ou armazenar em lugar inadequado, o bicho vem, pousa e já coloca os ovinhos ali e já te dá problema depois. Então, a cadeia de atendimento da farinha é peculiar dela mesmo. Tem que ser um trabalho muito tranquilo. O armazenamento tem que estar sempre sendo feito o trabalho de pulverização aí de uma empresa que faz esse trabalho de tirar aí é uma limpeza mensal, mas existe um trabalho também toda semana em cima disso para que ela esteja condizente. Quando a gente fala na disponibilidade de veículos, né? Frota, o que que você acha mais fácil? A frota seca, conseguir no mercado, né? Frota seca ou frota refrigerada? Eu digo assim Das que no mundo experiências, né? Porque pode ser que para outros o cara pode achar diferente. eu vou levar uma comparação assim que, como a gente viveu muito com frota fixa, você não corria tanto atrás de fechar cotações todo dia. Existia uma oscilação de venda, a qual você tinha que buscar um spot no mercado. E isso assim umas 2 vezes por semana na oscilação da venda para não deixar de atender o cliente. No mundo que eu vivo hoje e vivi lá na fábrica de ração e agora com farinha, ainda é um trabalho de cotação diária. Existem transportadoras, como as empresas são já de longa data, existem transportadores autônomos e até transportadores que já estão ali há um bom tempo, você não precisa nem cotar muito. Só que, lógico,
cada formação de carga no meu mundo hoje, que eu tenho que cotar todo dia, o preço ele dá uma, o preço não, o reais por tonelada ele dá uma oscilada. O frete você tem que tem trabalhos aí, Ô, Eduardo, deu uma cortou, travada. Isso, deu uma deu, travada ali. Só deu. repete ali a questão do frete ali que tu disse. É, até onde você pegou? Até tu pode recomeçar ali quando tu começa a falar do reais por tonelada. É, o que acontece? Quando eu estou fazendo, antes com o frete fixo que a gente tinha lá, depois de desenhar um perfil de frota lá no frigorificado, você tinha um padrão de perfil e não precisava cotar tanto durante o dia, você trabalhava com aquele perfil. Volta e meia você fazia alguma cotação, se oscilava as vendas. Já no nosso mundo aí, ração e farinha carga seca, é um mundo hoje um pouco diferente, porque eu não tenho frota fixa. Algumas empresas acho que já estão mais estabilizadas com isso, mas nós temos hoje um legado ali que está todo dia embarcando conosco. Mas, com a minha composição de carga diária, eu oscilo um pouco o meu reais por tonelada, porque é o momento da venda versus Ele não é fixo, mas é fidelizado, né? ele é fidelizado, mas eu tenho momentos, por exemplo, o mundo, eu vejo assim, o mundo daqui da carga seca onde eu vivo hoje, ele é diferente, porque o mundo o canal que está sendo vendido, os mercados compram, daqui a pouco, mês que vem, ele não compra de novo, ele compra num outro mês subsequente, ou ele compra uma maior quantidade só para repor, como acontece nas outras. Só que com a carga seca é diferente. E hoje, nesse mundo ali, o frete ele não muda, mas muda o meu sistema de cubagem. Eu tenho hoje o produto com peso e produto com volume, como também acontece nas outras companhias em outros segmentos. Mas Sim, ali eu tenho que trabalhar daí a cotação e também trabalhar a quantidade das entregas nessa composição da carga. E é onde eu oscilo todo dia. Então, entendi. temos agregados e temos que cotar diariamente para algumas regiões, entende? Ô, Ink, então, assim, aproveitando toda essa bagagem que tu contou, né? E chama atenção esses pontos que eu te citei dessa variação de tipos de operação. A próxima pergunta aqui, né, é sobre os cases, os projetos que você trabalhou, mas aí tem um outro ponto que também chama atenção, que é quando você teve aí tecnicamente uma posição de maior responsabilidade na seara ali que tu comentou, tu tocou projetos voltado à tecnologia, à ferramenta, né? Meio que como um key user ali na implantação Uhum, nacional do uhum, WINS na época, né? sim. Qual que é a diferença de tocar um projeto mais técnico em relação a ser gestor de projetos, né? Porque hoje, como gerente, você acaba coordenando esses projetos na mão de um time, de uma engenharia, etc. Uhum. Qual que é essa diferença também? E aí você pode citar, além do INSS, alguns projetos aí que você julga importante dentro da tua carreira. Sim. Primeiramente, viu, Helder, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade na época dada aí, que eu fui aí para Anhanguera via JBS, Seara na JBS Foods, e consegui conviver com uma equipe ali do INSE, principalmente o Flávio Henrique, cara, ele me ensinou muita coisa. Eu aprendi demais e apanhei também bastante, porque eu nunca tinha sido um key user de um projeto. Eu era sempre um operacional lá dentro que dizia assim, ó, não, o picking faz assim, não, aqui a estratégia é assim, mas o operador entra por aqui, vai por lá, e eles iam desenhando. Quando eu estava na mão e o Flávio começou a me dar as dicas de como eu podia explanar isso e ir resolvendo, cara, eu dei um upgrade. Eu aprendi muito. Eduardo, não é assim. Eduardo, você tem que fazer isso. Vai lá ver para mim o desenho dos usuários lá do RFID para a gente criar. Ó, agora ver como é que vai ser a estratégia do picking por curva ABC. Cara, aquilo me abriu uma mente, uma coisa assim que foi espetacular. Eu, em tecnologia, Helder, não sabia nada. Não sabia nada. E aquilo ali,
Eu dizia assim, cara, e agora? Eu estou num projeto e eu não sei isso aqui. Eu sei ir lá para dentro do armazém e dizer para o cara, é assim que funciona. Aí o Flávio foi intermédio disso. Ele me deu uma mão, foi me orientando aqui, Eduardo, aquilo lá. Vamos agora comprar os coletores. Como é que funciona? Como é que faz o site survey lá para ver se está funcionando? Cara, foi 10. Então, para mim participar foi mais um aprendizado, porque eu já tinha participado nas épocas de Perdigão, a primeira implantação de um WMS na Perdigão em 2006, 2005 para 2006. Foi o primeiro, eu te digo, era um trabalho de 18 horas por dia sem pensar em dormir. E aquilo também me deu bagagem, por isso que daqui a pouco para os outros eu fui envolvido. Lá em 2006 foi o primeiro CD em videira que foi implantado o WMS. E foi um case de sucesso para todos na época. E foi aonde me deu a chance de dizer assim, agora eu quero participar de um recrutamento para onde tiver vaga. Foi aonde o Paulo Roberto, e o Mingues, que foram essenciais na minha vida profissional desde o início lá, quando eu comecei a entrar no CD, trabalhar no CD, ele chegou para mim e falou assim, Eduardo, bom, você vai tocar esse CD de noite aqui, se você se der bem, nós temos chances lá no futuro. E aí eu participei de um recrutamento e eu disse assim, cara, você me jogou aqui, deixa comigo. A melhor coisa é quando a pessoa faz uma coisa simples para você. Eu cheguei à noite, ele chegou comigo lá e falou assim, ó, Eduardo, você a partir de hoje você vai fazer a gestão desse pessoal aqui de noite. E com a implantação da WMS acontecendo e a gente fazendo aquele trabalho de gestão junto, e ele chegou com um casaco para mim escrito bordado. Eduardo Vinck, técnico de logística aqui, a partir de hoje é o gestor da noite. E aquilo ali, cara, me ganhou até hoje. Até hoje ele me ganhou porque ele me deu a chance de eu estar hoje e ser o que eu sou hoje. Que legal. Então, nessa parte técnica, foi muito forte essa vivência com a equipe do Wins, a equipe do Flávio, a equipe lá da Anguera no processo lá dentro do armazém, que a gente fez um trabalho de um ano ali. Tudo bem que teve seus percalços, mas assim, hoje o Wins é um sucesso. É um sucesso daquelas pessoas que estavam lá na época, né? Sim. E Só hoje, fazendo uma aspas aí, né? O Peixoto, Fábio Peixoto, que deu continuidade ao teu trabalho, vou falar com ele também. E o isso, Flávio também, a gente já até bateu um papo, ele está na Alemanha agora, né? Mora na ele está na Alemanha, Alemanha. virou um alemão careca lá. Ele É, está gostando dos alemão lá. semana que vem a gente deve conversar. Ele me mandou até mensagem hoje, confirmando sobre isso. Para Mas você ter vamos, uma ideia, Helder, do que é a gestão, como você perguntou, o Peixoto, ele estava lá numa carteira, lá conosco, lá dentro, junto com o Miguel, e na época perguntaram, quem mais a gente traz para o projeto? Porque é como se disse, eu tinha a gestão, mas a parte sistêmica eu ainda estava ali aprendendo. Ó, sim. tem o Peixoto lá, o Peixoto é o cara que vem com o Excel apurado aqui, ele vai alavancar isso. Dito e feito, cara, casou com a equipe, eu, ele, o Flávio, a equipe deles do Wins, até um cara da TI que eu não me recordo o nome agora, que é o Amâncio, o que saiu da empresa depois também, que era o cara do SAP lá na época. Cara, assim, ó, daí o Peixoto alavancou. Eu tive uma saída em 2015 e o Peixoto continuou o projeto, enquanto isso ele alavancou e conseguiu se estabilizar ali nessa questão aí de gerenciar toda a infraestrutura do Wins e toda a infraestrutura aí de problemas que poderiam ser solucionados com novas formas de fazer o processo, e hoje ele está aí também crescendo e mudando aí a performance aí da empresa na JBS. Sim. Então, foi uma equipe espetacular na época. E Hoje, agora para a versão, né, atual, traz uma clareza um pouco maior, né? Trabalhar com agora como gestor, ter o time cuidando de projeto, mas esse entendimento da lógica de sistema ajuda muito, né? Como operacional depois. com certeza, Helder, porque aí por isso que eu disse que foi um tempo gracioso, por mais que eu saí e saí assim, cara, eu não queria ter saído, eu gostava muito da empresa, das pessoas que eu trabalhava, mas depois que deu estalo, falei, cara, eu tenho que ver onde eu errei e começar de novo. Participamos desses projetos na Copacol,
colocamos os CDs para rodar, implantamos WMS em Campo Grande, na Copacol, em Curitiba, em outras unidades, em Jandira também, depois em todos os CDs da Copacol. Assim, não participei de todos, porque tinha um gestor lá, mas que nem nos CDs que eu trabalhei, que nem Londrina e Campo Grande, eu era o gestor desses aí, e acabei eu fazendo aí a ponte da gestão do CD junto com o pessoal do projeto aqui. Mas eu já tinha essa noção técnica, tava para a gente, ó, segue aqui, 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 isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, e vai acontecer o negócio. Tanto que foram um sucesso as implantações na Copacol. Hoje, olhando que eu estou à frente aqui de uma mudança de perfil e de estrutura, de mindset aqui na empresa atual que eu estou, também a gente já está com esses planos no futuro. E a gente já tem hoje, por exemplo, estamos implantando uma filial em Hortolândia agora, que ainda não vai ter o software trabalhando, o warehouse propriamente dito, mas já está sendo desenhado a estrutura, estratégia de armazenagem e picking, pensando que o futuro vai ter um software trabalhando lá. Entende? Então, a gente já está desenhando para o futuro, porque a gente já pegou CDs que foram desenhados, inclusive na época em Videira, que ele não estava pronto para uma implantação, teve que mudar toda a estrutura para conseguir implantar. Então, hoje a gente já tem essa capacidade de mostrar, não, gente, espera aí, vamos olhar o futuro o que, que é? Otimizar processo e melhorar a performance. Então, vamos já desenhar daqui em diante, porque a gente sabe que lá a gente vai apanhar. E a gente Sim. já, graças a Deus, tem essa expertise para ajudar a companhia a melhorar isso. Dentro desse, né, dessa trajetória, o que que você entende que foi o maior desafio seu, um projeto ou uma situação mais marcante aí da tua carreira? Olha, Helder, assim, na minha carreira, hoje, olhando a gestão das pessoas que a gente faz hoje, o mais marcante foi essa época que eu tive que descer os 2 degraus. Voltar. Voltar levar o soco no estômago e dizer assim, não é esse caminho, é esse. E, e o mais marcante ainda é você conseguir dar essa volta e olhar para as pessoas que você deixou esse legado lá, elas depois de 5 anos, isso eu vivenciei várias vezes, mas não porque o Eduardo era o cara que fazia acontecer só, mas as pessoas que fizeram acontecer dentro do que a gente conseguia orientar. Elas falam assim, o Eduardo, aqui trabalhou conosco aqui na Copacol, aqui em 2016, nossa, aquela época foi boa, porque a gente conseguiu deixar o CD redondo. E o pessoal lembra disso. Eu vou para alguns CDs e converso com algumas pessoas da minha época aí, o pessoal fala assim, Eduardo, cara, que massa que você está aqui, que bom que você está trabalhando nessa empresa. Olha, aquela época nossa foi brilhante. Hoje o CD continua na mesma performance que você deixou e eu sei que está até melhor. Então, isso é marcante para uma pessoa na logística, que a logística ela é dinâmica, você tem que ter o sangue tranquilo para cuidar, porque você lida com vários pares de vários níveis. Então, isso é marcante para mim, porque eu consegui resolver problemas, consegui colocar uma unidade nos trilhos novamente com um custo baixo. Lembrando, em Curitiba, citando como exemplo, nós tínhamos um custo X em distribuição lá. Lá na época, isso em 2016 para 2017, desacreditado que não ia acontecer. Nós reduzimos R$ 66 a tonelada naquele CD, alterando o perfil da frota. Só ajuste. E isso, o nível de serviço para o comercial continuou o mesmo e hoje, com certeza, já está lá em Ah, cima. Hoje, mudou muito. atualmente, é o Evandro Boller que trabalha lá. Evandro Boller é um cara excepcional também, que é da antiga Sadi Fusão BRF. Vamos Ele botar na tem uma lista aí. expertise, bota na lista, porque o Evandro Boller é um cara exímio em tarefa de distribuição. É um cara que Legal. entende muito do negócio. E ele, o trabalho, a régua que a gente deixou, ele subiu mais 3 degraus lá. É um CD dos que mais anda, mais redondo que eu vejo hoje, da época do nosso legado lá, que anda hoje na companhia da Copacol.
Ô, Eduardo, sabe? não tá no roteiro aqui, né? Mas eu acho que desse bate-papo vai ficar muito marcado esse lance da volta, né? Você teve medo quando você tomou essa decisão de, né, o medo que eu digo é relacionado aos outros profissionais, né? A gente sabe que não, não, não são flores o universo, né? Uhum. E você teve medo do comportamento de outros profissionais, pensando, pô, o Eduardo era coordenador, agora voltou a ser supervisor. Teve algum receio nesse sentido antes de tomar essa decisão, de dar esse passo atrás? Eu não tive alternativa, né? E isso a gente sabe, um pouco, vamos dizer assim, o medo nem digo, eu digo assim, eu não posso mais deixar a peteca cair. E eu desci esses 2 degraus, realmente eu fui com muita força para alcançar de novo os meus objetivos, porque eu tive que fazer uma mudança de pensamento e não me deixar levar pela aquela deficiência que houve no passado. Que se se Sim, deixa levar, você não consegue assumir mais nada. E de início, você fica naquela, poxa, o Eduardo está lá, antes estava num patamar, agora está em outro. Eu falei assim, eu não me incomodo com isso. Só que realmente, quando você ia conversar com algumas pessoas da tua época, você ficava um pouco chateado, você ficava um pouco assim pensando, será que eu vou conseguir novamente ou não? Por isso que houve essa mudança da Copacol para essa empresa de ração, porque foi esse trabalho que eu fiz de renovação, apareceu uma oportunidade nessa fábrica de ração forte de novo. Eu falei, opa, o que sim, eu fiz está dando certo. Eu estou voltando para o mercado. Lá nessa fábrica de integração, eu assumi o inbound, outbound e todo o customer, toda a parte de gestão dos pedidos. Então, eu tinha uma equipe que fazia toda a parte de gestão dos pedidos, fazia a roteirização, fazia a cubagem dos veículos e levava para a expedição para embarcar. Contratava os veículos e levava para a expedição. Então, era uma equipe aí de expedição de 40 pessoas e mais uma equipe de customer ali de 12 pessoas. Então, eu disse, agora eu estou no mercado de novo. E subindo. legal. E foi. Assumir Mato Grosso do Sul, todo o estado, depois vir para Londrina com 2 CDs, eu disse, eu estou no caminho certo. E isso fui trilhando. Nós estamos falando de 7 anos. Em 7 anos. Demora. Então, não pode desistir no caminho. Demora. E hoje eu estou colhendo os frutos, graças a Deus. Nessa volta aí, entre ter saído como um coordenador, ter aberto a empresa, ter reiniciado no mercado como supervisor, até chegar a gerente novamente, foi quanto tempo? Ah, Sete anos? foi de 2000 e 15, né, que 2000 você e, saiu da isso, CA. 2015. Hoje é 2021, então nós estamos falando de 6 anos aí, né? 6 anos. 6 anos. Então você vê o trabalho que eu tive que fazer e o Sim, quanto eu caí. sim. Mas caí no Não, sentido assim, não que isso que caiu, eu queria deixar claro aqui, né? Aqui é, não é uma questão de, não estamos desmerecendo nenhum tipo de função, mas é que todo mundo tem em mente que você faz uma construção onde você só sobe, né? É é, promoção, é um novo cargo. E ter que voltar atrás, realmente, por isso a pergunta do medo e tal, né? Mas vamos descontrair aqui um pouco. é, É mas é legal isso. Isso foi ne- muito bom e te digo, é case de sucesso para mim. Foi um case de legal. sucesso. Nesse período todo aí, viajando o Brasil, esse monte de cidade que tu foi, deve ter muita história engraçada aí, né? Deve ter umas resenhas de Ah, projeto, né? Bastidores de projeto. O que que você tem de legal aí para contar para nós? E pode envolver ah. outro profissional aí, tá? Assim, teve vários, né? A gente tem muitas histórias aí, nossos companheiros de trabalho, as viradas noturnas aí, trabalhando num CD, e de manhã você pegar e tomar uma vitamina às 6 da manhã no bar do Vitac lá em Barão Geraldo, em Campinas, porque estava todo mundo virado 15, 20 horas de trabalhar.
entendeu? E ia lá e dava risada e falando da operação, e dando risada lá, estava sofrido. Mas contando depois as peripécias que acontecia, dava, se saía, era só sátira, era só conversa e risada. Animava para aguentar o outro dia novamente, né? Mas eu vou te contar uma coisa assim que são coisas que a gente vivenciou muito, a gente teve que são trabalhos de pegar assim, por exemplo, um parceiro teu com a canseira que estava, o cara aí dormir no intervalo de madrugada ali para tirar aquele soninho para voltar à tona e o cara não acordar, né? Porque já estava 15 horas lá no batente. E lá ia acordar nosso amigo Joãozinho lá e dizer assim, ó, vamos lá que já deu a hora. O cara já estava 1 hora e meia dormindo, só que nós já estávamos desde as 5 da tarde lá. Isso já era 4 da manhã e nós ia até às 10 da manhã para conseguir resolver o problema. Que tinha um trabalho de reconferência dos caminhões ali em São Paulo, por causa das diferenças de inventário que a gente tinha. Então, às vezes, você ia lá, o que acontece? O cara estava dormindo, a gente acendia uma velhinha do lado e começava a rezar, mas era só para tirar sarro do cara depois com a foto, né? Acendia a Porque o cara vela no estava cara dormindo. dormindo. Porque daí Morreu, então né? assim, ó, morreu, cara, porque o cara não acorda mais, tá trabalhando tanto que não acorda mais, né? Que da hora. E, e eu tive momentos também marcantes, assim, de funcionários que por exemplo, um dia lá em Minas Gerais, lá no CD de Contagem, na Atende, ali, logística, que é na rodovia Sim. 040, e eu tinha um funcionário, cara, que ele era da devolução, do retorno. Começava uma e ia até às 11 da noite. E esse cara, eu cheguei lá depois de 1 mês, 2 meses trabalhando lá, o cara começava, faltava demais, e o pessoal queria mandar esse cara embora. Gente, mas quer mandar o cara embora, o que que tem? Daí eu vivenciei ali, comecei a cuidar desse cara, ele faltava 2 dias, vinha um dia. Faltava um dia, vinha 2 dias, faltava outro dia. Falei, cara, esse cara tá de sacanagem. Aí um dia eu chamei esse cara para conversar. Falei assim, ô, Joãozinho, o que que tá acontecendo? Porque você é o cara da devolução à tarde. Ele falou assim, sabe o que que é, seu Eduardo? É, o Joaquim ali, ele vem de carro trabalhar, mas eu dependo de ônibus. Não tem como eu colocar no horário dele para mim vir trabalhar junto com ele de tarde? Ele vinha uma, o cara vinha 2h30, por exemplo. Falei, Sim. dá. Nunca mais faltou no trabalho, eu vinha junto com esse cara. Nunca mais faltou no trabalho. O último dia meu de trabalho, lá que o Eric já sumiu lá e tudo lá, eu indo embora, esse cara desceu a rampa do CD, veio lá, me deu um abraço, falou assim, cara, você ajudou minha vida, porque eu achei que eu ia perder meu emprego. E voltou a trabalhar, e eu vim embora e nunca mais vi ele. Então, isso Simplesmente ouvir o cara, né? é a Entender a gestão no dor do funcionário processo, também. a dor do funcionário, o que está vivendo. Cara, não é tão simples você pegar um ônibus hoje numa grande metrópole e achar que o cara está faltando por só que quer. Tem a parte ruim do negócio, porque Tem uma história por trás, né? A gente às o vezes cara não tem nunca mais, acesso. pelo menos na minha época, ele nunca mais faltou. E o Eric não teve problema com isso na época. Então, cara, esses são momentos marcantes que ficaram quando você começa a fazer uma gestão de pessoas mais apurada, entendendo as pessoas, onde ela vive, onde ela foi inserida, o que que ele aprendeu, o que que ele sabe fazer. Lógico, você faz um filtro, mede e depois ou elimina ou continua no desenvolvimento da pessoa. Então, eu saí, que nem você perguntou antes, da parte técnica lá de um software, hoje com a técnica a gente atrela também a gestão dessas pessoas, tentando colocá-las no lugar certo, na caixinha certa. Legal, cara. Né? E tu até mencionou ali antes, né? Você acha que você deixou algum legado por onde você passou? De É, tudo aquilo que você já realizou, você acha que tem um legado aí que ficou para algum time? assim, eu tenho certeza absoluta que ficou muitos amigos nos lugares que eu passei. São 6 estados diferentes, são quase praticamente aí uns 8 ou 10 CDs que eu passei na minha longa data aí, entende? São pessoas que até hoje no LinkedIn ou até via WhatsApp mandam bom dia, ou como é que tá onde? Eu tô desempregado, se tiver oportunidade, manda aí. O que eu aprendi com você foi essencial, obrigado por tudo. Tem um cara que virou supervisor de vendas lá em Campinas na época, e que o cara até então, esses tempos atrás, manda recado, ô Eduardo, continua aqui na BRF agora, aqui na JBS e tal, sou vendedor de vendas, sou supervisor de vendas, só que o cara, ele carregava caminhão, e o cara
não queria mais saber da vida. Ele fazia direito e dizia que nunca ia ter uma oportunidade na vida. Eu dizia, calma, cara, vamos em frente. Então, esses legados ficaram, porque era o momento que eu pude ajudar o cara a crescer. Então, nos CDs que eu passei, sempre teve um ou dois ou 20% desse pessoal assim que, se eu for lá de novo, graças a Deus ficaram amizades, ficaram histórias legais aí de vivência com eles. Isso eu levo para mim hoje, onde eu estou passando. Eu levo hoje na atual empresa que eu estou. Eu cito exemplos para eles de vivências que eu tive em plantações, agora com a implantação em Hortolândia. A gente passa para alguns, eu estou tentando fazer um trabalho agora de desenvolvimento lá dentro para que não precise trazer tanto de fora e desenvolver a equipe que eu tenho intelectual lá. E isso está surtindo bastante efeito, porque é uma Motiva o empresa, time interno, né? são funcionários de 15, 20 anos de empresa. É E isso que eu são. ia. Tu falou aí, isso me surgiu uma outra, né? Uma outra questão. Tá, ô Eduardo, aproveitando aí, né, essa bagagem aí que tu comentou, tá muito legal porque surge bastante pergunta fora do roteiro. Uhum, Mas, assim, você trabalhou em multinacional, deu esse passo atrás na profissão e hoje é gerente de logística em uma empresa familiar, né? uhum, Tu comentou ali que está na terceira geração. é, Qual a diferença de trabalhar numa multinacional e numa empresa familiar, né? Não é o mesmo segmento, não é o mesmo ramo, mas tu tá sim. na mesma área, né? Qual a diferença? O que que você acha que é melhor? É. Eu vejo assim que Ou vantagens e desvantagens, né? e tem um tabu a ser quebrado aí, sabe? Porque, assim, não, mas empresa familiar, chega lá, o dono não pensa muito em investir, fazer uma coisa ou outra, você fica preso ali ao mundo e tal. Mas não é assim, é diferente. Pelo menos o que eu estou vivendo é muito diferente. Eu iniciei numa Perdigão, que era dos Brandalize, que alavancou lá em 90, 91 e foi para frente. O fundo de pensão bombou, a empresa bombou, depois virou uma multinacional aí e tal, globalizou, sabe? E só que o mundo começou a ficar mais competitivo no mundo corporativo ali. E aquilo foi reinando quem estivesse a sua política mais avançada. Não que isso não aconteça um micro, médio porte ou grande porte. Acontece também. Mas numa familiar eu vejo que eles têm muita sede de crescimento. Eu estou numa empresa com uma visão muito futurística hoje. Uma empresa com 69 anos que tem um olhar carismático demais para o mercado de trabalho, para as pessoas e para o segmento deles, sabe? Então, eu fiz uma troca excelente. Só que eu já vinha acontecendo isso no meu mundo profissional, porque eu saí de uma multinacional, fui para a Copacol. A Copacol é uma cooperativa que tinha um instinto também bastante familiar, participativo, colaborativo. As pessoas lá eram extremamente agradáveis. O mundo lá era muito assim, o que que podemos fazer para melhorar? Todo mundo trabalhava, olhava isso junto, sabe? Então, eu já vinha assim, parece que eu estava sendo preparado para isso. Porque daí eu saio de uma Copacol onde que tinha 15, 16 mil colaboradores e caio numa médio porte que tem lá 300 colaboradores. Só que no segmento dela, ela é terceira no Paraná. Tem uma gestão na GPTW fora do comum perante outras empresas que são até maiores. Então, a diferença existe, lógico, ainda mais que eu saio de um produto que tinha um valor agregado diferente e eu estou num outro produto que o valor agregado também no seu segmento é diferente. Mas quando a empresa ela é futurística, indiferente do tamanho dela, você pode ser muito produtivo. Então, eu hoje estou muito confortável em falar isso porque é uma empresa com uma visão que nem nós vivemos Perdigão e Sadia. Vou citar esse exemplo. Lá, os donos tinham essa visão, tanto que chegaram onde chegaram.
Hoje nós temos uma geração aqui que está com uma visão com sede do negócio, com sede de crescimento. E eu gosto Legal. muito disso, porque daí a gente está participando desse legado, como participou lá no passado com as outras empresas, que também eram pequenas, entendeu? E esse Então, pessoal, né, essa gestão atual deve estar convivendo com esse volume de informação que a gente tem hoje e somando a bagagem de todas essas experiências que você teve. e isso, sabe o que na minha entrevista, eu me lembro, me recordo, assim, de uma pergunta. Ó, Eduardo, a gente quer conversar um pouco mais forte contigo por causa do teu conhecimento e nos estados que você já atuou, e principalmente São Paulo. E eu não sabia o porquê. Lógico, movimentação quase 70% dentro do estado de São Paulo, e eu Sim, conheço São Paulo interior, capital, de cabo a rabo, né? Vamos dizer, eu conheço desde o início aqui, pega a divisão em Assis e até Cruzeiro lá, saindo para o Rio de Janeiro. Eu conheço o estado inteiro. Eu vivi em sim. Bauru, vivi em Taubaté, vivi em Campinas, em Tapicirica da Serra, em Budas Artes. Cara, não tem como ali aquela região de Escalvado, Porto Ferreira, todo o oeste, sudeste, sul, norte do Fez a estado, diferença. eu atuei. E isso fez uma diferença enorme para essa companhia. E tudo que eu sei e conheço, eu estou levando para esse meu novo legado. Que Entende? legal. É, um dos objetivos aí do canal é gerar conhecimento dessas trajetórias, né? Motivar essa galera nova que está no mercado, né? Aham. É, qual conselho você dá para quem está hoje, o cara que é um auxiliar, um analista, um assistente, e tem a ideia de continuar na carreira, ou às vezes está num ponto de pedir demissão do emprego porque a promoção não vem, está saturado, né? Qual o conselho que você dá? E olha que eu digo aqui para o público, vale a pena ouvir os conselhos, né? Porque a tua história é muito interessante. Helder, assim, eu vejo que não vem de faculdade isso, vem de berço. Mas a gente não pode perder o foco e ser resiliente como a gente foi quando escutava a mãe da gente. A gente tem que escutar os nossos chefias, mas escutar e entender quando o negócio está indo para o lado que está dentro do teu plano de carreira, que você mesmo montou, quando não está. E não adianta cobrar da empresa o teu plano de carreira. Isso não existe mais. Isso quem faz é o teu plano de carreira é você. Você desenhou o Eu teu ouvi plano. isso do Valdez Ludwig em 2006, nesse vídeo que eu tinha comentado contigo. É, Quem e, determina a sua carreira é você, não é a empresa, né? é você mesmo, em qualquer ramo. No nosso mundo de logística, o cara fica esperando uma promoção para técnico, depois para supervisor, mas esquece que a empresa não está ali para te dar o cargo, é você que conquista, é você que busca. Na época que eu saí da Perdigão em Campinas, eu escutei assim, Eduardo, escutei de um gestor meu. Eduardo, você é peitudo mesmo. 10 anos de perdigão, você pedir as contas e ir para uma outra companhia. Eu falei assim, não, eu não sou peitudo. Eu só estou traçando o meu legado, estou traçando a minha carreira. E eu fui. Quebrei a cara algumas vezes? Quebrei. Por quê? Porque faltava um pouco esse trabalho de gestão com você mesmo nesse mundo corporativo, que ele é bastante complexo. E você tem que saber delinear com todos os tipos de pares e temperamentos, né, das pessoas, seja nos níveis mais altos e até nos mais baixos. E isso, quando eu descobri, nada me segura mais. Então, eu mostro isso para o meu pessoal, dizer assim, ó, trace os teus objetivos. Não deixa a dificuldade te afogar, porque ela vai vir. No mundo nosso de logística, olha as dificuldades que a gente já tem. E se você criar uma na tua vivência pessoal, você está morto, você não vai conseguir seguir mais. Porque o nosso mundo de logística ele é dinâmico demais. O que aconteceu com o e-commerce na pandemia? Quem diria Explodiu. que que nem você falou, o Mercado Livre ia sair da onde estava hoje, que era só um site, hoje virou um trabalho de logística fenomenal. E surgiram outras empresas nesse ramo também. Mudou. E hoje, para você ter uma ideia, nós temos entrega de farinha no Amazon. Quem diria que nós ia botar farinha na Amazon? Quem diria que entrega um fertilizante via Amazon?
e sim. entrega. Olha a mudança que houve no mercado, no ramo de distribuição urbana, no ramo de carga de lotação. Então, eu dou um conselho assim, resiliência, escute tua chefia, porque muitas vezes ele está te dando um sinal, por mais que seja um ponto que você não queira escutar, Por mais que seja doloroso, né? entende? E estar na posição de líder, de chefe, de gestor, né? Obviamente que cada uma dessas palavras hoje tem um Por significado uma, muito forte, mas é interessante esse lado da escuta, né? é, O funcionário, às vezes, o cara que está ali iniciando a carreira, ele não tem essa paciência de saber escutar. E te digo mais, na maioria das vezes, ele não escuta porque ele não conhece a tua história. Agora ele vai ter a oportunidade de ouvir a tua história e dar um pouquinho mais de atenção a esse ponto que tu está colocando. e olha o mundo que a gente vive hoje, as gerações que estão vindo. Olhe, o gestor de logística, por exemplo, ele tem que lidar, como a gente fala assim, os jacarezão, né, que somos nós, vamos dizer, né, os antigos, Dinossauros. dinossauros, aí você tem que lidar com a geração Y, Z, H, sei lá o que está surgindo aí, W, aí tem o jovem aprendiz que vem, que vive em outro espaço sideral, que o cara, você fala assim, eu preciso fazer isso, ele vai lá na internet, ele publica um negócio, já te acha um software, cara, olha a capacidade que essa juventude está vindo, que nós não tínhamos no início, porque nós não tinha nem celular na época, Sim, cara, que legal de ter um jovem aprendiz ali no meio, porque o cara te abre. Eu tenho uma jovem aprendiz que, nesse ano que eu tô ali, eu promovi ela auxiliar. Porque a menina foi na TI e resolveu um problema que era dar baixa no IMDF em massa, sem software nenhum. Cara, é isso que eu tem digo. que saber Vai aproveitar, né? cada capital intelectual que você tem. As gerações, os conhecimentos, as experiências e unir, porque você, por ser mais antigo, não é dono da razão. Não é dono da razão. No mundo atual não é mais o dono da razão. Não é mais. E nem o novo, nem o novato, ele é dono da razão, porque falta muita bagagem, né? Então, Né? mesclar isso é E isso, interessante. e isso é uma questão que deixa para o gestor ele se atualizar. Eu levo isso porque se você está querendo ser um supervisor hoje, não adianta só entender de carregar caminhão ou de frete, você tem que ter as peças-chaves dentro da tua equipe. Não é mais, eu preciso só de um cara que cuide do transporte. Só que esse cara de transporte tem que saber de contabilidade, tem que saber de fiscal, tem que saber de MDFE, que antigamente era matricial. Hoje o DANF ali tem sérias questões aí que você tem que estar cuidando. Hoje a questão do frete, todo integrado, Sim. sabe? Não é mais como se diz, você tem que ser um generalista, né? É, como diz É, o Aquiles Rodrigues, é nexialista, não é é, mais uma coisa só. Pois é, então, é um legado legal que a gente fala, que é o quê? Seja resiliente, escute o lado bom e o lado o ruim também. Não absorva os boatos que existem no meio do cotidiano da logística ou do teu setor em si, seja financeiro, seja lá na distribuição, ou seja Trabalhar no para controle de resolver estoque. aquilo, né? Não dar É isso. continuidade. Cara, show Esse é de o bola, trabalho. show de bola. Eu agradeço a tua participação aqui, né? Tu foi prontamente respondeu tão rápido quanto o Elder ali quando eu mandei o convite. É, queria dar a oportunidade para tu agradecer. Não sei se tem alguém que você queira agradecer. A ideia aqui é que quando a gente publicar essa entrevista, pessoas que você citou também assistam e tenham a Sim. oportunidade da gente conversar um dia, né? Eu tenho uma, uma lista enorme de pessoas que eu convivi, que eu conheci, estão aqui, Aham. mas vai chegar um momento que a gente vai para profissionais bacanas que eu não tive relação, mas pode ter tido contigo, com Sim. outros profissionais, e isso é uma Sim. cadeia, né? A gente está interligado aí, o próprio LinkedIn mostra isso. Você, E não adianta fazer coisa errada, é, que lá exato. na frente a porteira vai estar lá e aquele teu gestor que era antigo, ele está lá.
No nosso ramo Exatamente. não tem jeito, A gente né? citou isso na anterior, né? De que não dá para tu fazer inimigos, né? Não dá, Uma não hora a gente dá. se encontra, você contratou alguém hoje e amanhã você pode estar sendo contratado. Então isso É tem que bem isso aí. ficar frisado. Tu quer fazer tuas considerações finais aí? Olha, Helder, eu primeiramente agradecer você, cara, por essa iniciativa e assim, obrigado por ter convidado. A gente fica lisonjeado porque a gente não é um cara de câmera, de entrevista ou Nem de eu. marketing, né? E isso aí para nós é bom porque dá uma chance de a gente também explanar a nossa vida técnica aí, né? Nossa Sei. vida tática aí. E eu tenho pessoas que foram divisores de águas, mas sim, muito importantes para mim que foi todo o meu início, que eu me lembro até hoje o dia que eu vou citar uma pessoa que era o gerente geral lá de contabilidade na época, lá na Perdigão, que é o Joacildo Scarton. Esse cara, ele soube dizer assim, Eduardo, você não serve para contabilidade. Eu estava lá 2 anos, mas eu tenho uma chance lá, vai lá fazer uma entrevista com o Ivo Mingues, lá no CD da Perdigão, lá em Videira. Falei, vou lá agora, cara, eu não quero ficar desempregado, não, eu quero trabalhar. Cara, daquele dia, 8 de março de 2004, 8 de março de 2004, eu entrei no CD, fiz a entrevista e não saí mais de lá. O Ivo Mingues me contratou e eu atendi a janelinha do louro, que eles falam. Ó, você atende a janelinha do louro aqui, onde o motorista vinha apresentar a placa, se fazia um contorno Excel e mandava carregar lá dentro. Que legal. Daquele dia em diante surgiu. Quem era o chefe do Ivo Mingues? Era o Paulo Roberto de Souza Alves, que foi o cara que a primeira vez sentiu, Eduardo, você tem chance de assumir um CD. Ele abriu a minha porta, assim, a janela, me deu estrutura. Cheguei em Campinas, qual que foi a terceira pessoa? Quarta pessoa? Foi Loriano Rigo. Eu apanhei que nem um desgraçado, mas esse cara foi outro divisor de águas onde ele me mostrou que eu tinha que parar de remoer e ir lá e fazer acontecer. É um cara excepcional para mim, ele foi uma chave de ouro para os próximos passos. Aí uma outra pessoa que nessa transição na época com o Paulo foi o Jorimar Basso. O Jorimar Basso Baço. O tenho ele no Baço vai falar coração aqui também, também. vai falar e assim um cara que eu levo no coração até hoje também, porque ele mostrou para mim alguns caminhos na época que eu estava em Budas Artes, que eu estava aqui na época de Campinas, que também foi um momento de grande aprendizado e de bagagem. E por fim, assim, eu tive outros gestores na época e tal, vivência com pessoas. Agradeço o Helder, que também fez aí contigo, que o Helder é um cara que no início a gente teve uma amizade média. A nossa amizade cresceu muito porque a gente começou uma convivência em Campinas, a gente ficou assim amigos de casa mesmo. Eu levo ele no coração também, um cara excepcional, íntegro, ajuda a Sei. gente bastante. O Eric Ferreira é um amigão também da época da Perdigão em Campinas. E eu gostaria de agradecer também, olhando hoje nesse divisor de águas que houve, a Patrícia Gopian, você vai daqui a pouco procurar ela, que foi a pessoa que foi a minha primeira mentora, onde me mostrou alguns caminhos que eu estava traçando, me deu ideias, me deu insights, e eu agora vou fazer esse trabalho de imersão com ela lá em São Paulo, onde eu quero crescer mais um pouco como pessoa, porque graças a Deus hoje, onde eu cheguei, eu estou conseguindo delinear toda a bagagem que eu aprendi com essas pessoas que eu citei, eu estou levando para Moinho Globo, para ela também crescer, a empresa desenvolver e para as pessoas que estiverem comigo trabalharem no mesmo formato que eu sempre trabalho, com muita garra, com muita força. E por fim, lógico, a minha família, cara, que não menos importante, foi o que fez com que eu fosse o que eu sou hoje. Me criaram, me ajudaram, me deram educação, Deus acima de tudo sempre, deram força para essa família para estar comigo também, sabe? Então, eu sou um cara que creio numa força muito divina, eu busco sempre melhorar. Como eu falei, apanhei bastante, por às vezes ser cabeça dura em algum momento. E o legado de pessoas que estão vindo hoje, os mais novos, não sejam birrentos ou cabeça dura. Escutem mais, que eu garanto que vai dar tudo certo na vida dessas pessoas, desse pessoal da logística, porque o mundo ele é para todos, tem espaço para quem quiser fazer esse legado, vai conseguir com certeza. Cara, show de bola. Foi muito bom bater papo contigo aqui.
a tua história, a trajetória bem interessante. Acho que o conteúdo aí vai agregar valor para muita gente que assistir e espero que sirva de motivação para aquele cara que está desanimado, que acha que tudo acabou, né? Poder voltar um passo atrás e saber que lá na frente vai colher o resultado. Wink, muito obrigado, cara. Agradeço demais aí Obrigado a e você, a sucesso para todos. você. Um abraço. Sucessão. Vamos em frente, Helder. Valeu.